Olá a todos. É um prazer estar aqui nesse congresso com uma iniciativa importante, falar sobre os impactos da pandemia, não somente na gestão dos hospitais, mas também no aprendizado dos profissionais de saúde. Então, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite. Para mim é um prazer participar desse evento. E a mim coube falar sobre as formas, né, as novas formas e metodologia para a aprendizagem na saúde. E quando a gente está falando aprendizagem na saúde, automaticamente me remete aos profissionais adultos que estão em constante desenvolvimento. E daí, nesse contexto, falar em novas metodologias de aprendizagem, é inevitável comentar que essas novas metodologias, elas devem acompanhar toda a transformação que ocorre no nosso mundo, né? O pano de fundo desse congresso é a questão da pandemia, e de fato ela trouxe vários impactos, não somente nas instituições de ensino, como em outros segmentos, mas assim como a pandemia, a gente deve considerar que toda essa mudança do mundo, né? Hoje se fala muito, e se falava da questão do mundo VUCA, né? Mas a questão da globalização, associado às questões de redes sociais, as mídias sociais, o quão presentes elas estão no nosso dia a dia, e impacto que trazem nas relações, né? E sem contar com a questão de toda a diversidade, não somente em relação à geração, mas também as questões associadas a inserção e a inclusão de profissionais e de pessoas de diferentes etnias, religiões, limitações que fazem com que este universo, essa questão social, impacte diretamente nas relações e no processo de ensino e aprendizagem. Então, falar da mudança e o mundo em constante mudança é inevitável trazer como esse impacto, como essas transformações se influenciam no processo de ensino e aprendizagem. E aqui eu trago até na dinâmica das aulas. Acho que foi muito discutido a questão da virtualização do ensino durante a pandemia, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos não conseguem enxergar, né, ou visualizar que, após passar esse período de conturbação que trouxe a pandemia, que a gente volte ao modelo tradicional, com alunos dentro de sala de aula e integralmente presenciais. Há uma discussão forte até que ponto o ensino virtual, ele é uma tendência ou ele veio para ficar? Né? Ou estratégias que misturem ensino presencial, ensino à distância, muito se fala do ensino híbrido, ensino flexível, ou seja, essas transformações, de fato, interferem no processo de ensino e aprendizagem e interferem também nos processos atrelados a como esse indivíduo aprende. Então, é importante trazer aí as questões e os pressupostos andragológicos, né, de como o adulto aprende e que ressignifica esse processo de ensino, né? Então, quando a gente fala em novas formas de aprender, a gente não pode desconsiderar que o indivíduo, o adulto principalmente, ele quer autonomia, né? Ele quer tomar as próprias decisões daquilo que é importante e faz sentido ele aprender, que está atrelado à sua experiência, não somente pessoal, mas sua experiência profissional, que faz com que ele tenha o senso da prontidão para o aprendizagem e a prontidão do aprendizagem voltada para a aplicação prática daquilo que ele está vendo em sala de aula, que vai retroalimentar a motivação para que ele possa voltar a consumir novos conteúdos e se desenvolver. No fundo, quando a gente pensa em novas metodologias para o ensino, a gente tem que considerar o que eu estou ensinando, para quem eu estou ensinando e o que esse indivíduo está ganhando, considerando as suas experiências de vida, considerando suas experiências de aprendizado, considerando a sua autonomia e a capacidade de aplicar aquilo que ele está vendo na sala de aula no dia a dia prático, né? E daí é importante a gente pensar naqueles conceitos e naqueles pilares que envolvem a própria personalização do ensino, né? Aonde o indivíduo ele escolhe quais os caminhos que ele quer trilhar.
e nosso processo de ensino-aprendizagem voltado naquilo que é importante e aquilo que aquele indivíduo escolheu. Lá no Einstein, a gente tem a plataforma do ensino adaptativo. Isso significa o quê? Esse profissional da saúde, por meio de um pré-teste, ele tem por trás um mecanismo de inteligência artificial que demonstra aonde estão os gaps de aprendizado dele. E em cima desses gaps de aprendizado, ele traça o roteiro de aprendizagem e é oferecido conteúdos para esse indivíduo para que ele possa sistematicamente olhar aquilo que ele aprendeu em cima de um diagnóstico e estabelecer novas rotas de estudo. E isso tudo mediado ao quê? Aquilo que esse indivíduo julga importante para a sua formação. Um outro aspecto é que quando a gente fala de personalização do ensino e estratégias que trazem o aluno para o centro desse processo, é inevitável pensar que o papel do professor também se modifica, né? Ninguém, acho que hoje, independentemente de termos métodos mais ativos ou menos ativos de ensino, quando a gente pensa num profissional da saúde, quando a gente pensa num processo de aprendizado em saúde, o que os profissionais querem é, de fato, alguém que possa atuar muito mais como mediador do que aquele indivíduo que transfere conteúdo, e a transferência de conteúdo não necessariamente se converte em conhecimento. E daí sim, por isso que muda o papel do professor para mediador, ou seja, ele atua para que o aluno construa o seu conhecimento. E daí ele usa de práticas, estratégias e métodos para que ele possa ativar esse conhecimento e ativar no conhecimento dentro de uma realidade que faça sentido para esse indivíduo, que faça o lastro da atividade prática, e daí sim ele consegue transformar aquilo que ele recebe enquanto informação em conhecimento efetivo. E a gente fala que para existir aprendizagem, ela está condicionada a desenvolvimento de competências e mudança de comportamento. Então, para que a gente possa promover uma maior aprendizagem, esse professor ele precisa dominar não somente aquele conteúdo, mas como esse conteúdo está inserido numa prática, numa realidade, e usa ferramentas para que envolvendo, conhecendo quem é essa turma, conhecendo o perfil desses alunos, para que ele sistematicamente possa aplicar esse conhecimento e transformar a sua realidade. E hoje é indispensável falar que não somente para os professores, mas também para qualquer profissional de saúde, o investimento na formação contínua, né? No conceito que está no lifelong learning, é uma condição imperativa para um profissional dentro do contexto atual. Outros aspectos, daí sim, se a gente pensa no aluno, no ensino personalizado, se a gente pensa num professor com outra postura, muito mais como mediador, e não somente como indivíduo que transfere o conhecimento, é importante considerar que as metodologias voltadas para o ensino, elas tragam, então, de fato, e consolidem esse aluno como o centro da aprendizagem e traga ele muito mais como um protagonista do que como um agente que fica parado recebendo o conteúdo. Então, muito hoje se fala, independente de qual for esse método, né? Muitos usam a questão do TBL, o Team Basic Learning, outros o PBL, né? O ensino em cima da problematização, ou em cima da aprendizagem baseada em projetos, a questão da gamificação, a sala invertida, que é a condição aí
principal para que a gente tenha um método ativo, né? Então, a gente traz para fora da sala de aula toda uma preparação, toda uma contextualização, e dentro da sala de aula, o que a gente vai fazer? Discutir, desenvolver competências, e para isso, muito direcionado naquilo que é importante e o que o indivíduo e aquele aluno enxerga como importante. E daí se faz necessário o quê? A gente ter currículos cada vez mais flexíveis e um processo de feedback que permita constantemente avaliar o quanto esse indivíduo está aprendendo. Né? É muito mais do que o quanto ele está retendo de conhecimento. Acho que a grande diferença é que, por meio de metodologias ativas, a gente consegue ativar canais de aprendizagem e cada vez menos o que aquele indivíduo reteve enquanto conhecimento. Porque a retenção de conhecimento, ela tem um período, e se você não utiliza isso, a tendência é a gente esquecer, ou então, se ele não tem significado na vida profissional, ele não tem o impacto necessário para condicionar a mudança de comportamento e, consequentemente, a questão do desenvolvimento das competências, né? A avaliação por pares e estratégias que, de fato, permitam que a gente tenha um processo 360 graus, entendendo que não somente o processo ele é entendido, ele é mensurado, os professores eles estão alinhados, mas também a gente tem estratégias para entender o quanto, de fato, a gente está agregando em desenvolvimento, em aprendizagem para esse aluno. E daí, acho que muito durante, principalmente na pandemia, onde houve esse boom na virtualização do ensino, é óbvio que a sala de aula, ela toma uma dinâmica diferente, além de ser a questão da virtualização, mas é o emprego daquilo que a gente utiliza no dia a dia, né, em ferramentas que promovam estratégias dinâmicas que ajudem nesse processo, que fortaleça a metodologia de ensino. Né? Então, a gente vê aí universidades reconhecidas como Harvard, como Stanford, dentro dos próprios centros de ensino e aprendizagem, voltados não somente para o aluno, mas para o docente, a distinção de ferramentas educacionais, ferramentas digitais, que ajudam a promoção aí do aprendizagem, a depender daquilo que você precisa, né? Mecanismos de criação para fazer mapas mentais, mecanismos de entendimento, né? O que eu vou assimilar de conhecimento para aplicação desse conhecimento, a forma de análise e avaliação. E hoje as pessoas se preocupam, né? E há uma discussão importante em relação a como a gente avalia a aprendizagem. Né? Eu brinco que é a pergunta de $1 milhão. Qual é esse indicador que vai trazer, que consiga trazer de forma quantificável que aquele indivíduo aprendeu? E muitas das vezes, a gente, né, nós profissionais de saúde, enquanto alunos, a gente só vai ver se de fato aquilo que foi compartilhado em sala de aula se transformou em aprendizagem na nossa vida profissional, ou seja, fora da sala de aula. Durante a pandemia e ao longo e toda a consequência no Einstein, a gente já vem trabalhando com os docentes, trabalhamos fortemente o ano passado em relação a como esse professor ele devia se modificar e se instrumentalizar, não somente para as aulas digitais, mas também para o ensino híbrido. A gente acredita que deve ter aí uma composição, né, de formatos de ensino, que isso pode ser um grande legado da pandemia, mas que ele possa, então, planejar uma boa aula, ele ter recursos para avaliar a aprendizagem, ele aplicar o uso de ferramentas digitais para aulas mais ativas e colaborativas, né, e como ele pode trabalhar com a questão do ensino híbrido. E tudo isso pautado em qualidade acadêmica. O mais importante, tão importante como ter processos bem estruturados, tanto para ensino como para aprendizagem, é que eles estejam pautados em qualidade acadêmica. Ou seja, a gente ter garantias de que aquele design do curso foi bem elaborado, ele tem uma boa entrega e essa entrega ela se caracteriza em aprendizado efetivo.
E daí, sim, quando a gente pensa em métodos novos, é inevitável também comentar de recursos e outras iniciativas de segmentos que podem trazer não somente influenciar as atividades de ensino, mas também aproveitá-las no desenvolvimento de profissionais da saúde, né? Há uma discussão recente o quanto de fato realidade aumentada e realidade virtual colaboram para a aprendizagem, mas eles podem sim a serem auxiliares no processo de aprendizagem, na medida que eles trazem a aplicação real, a realidade para dentro da sala de aula. Ou seja, o aluno consegue degustar, né? Ele consegue, dentro da sala de aula, simular, né, o funcionamento de um órgão, ele consegue, de fato, simular um procedimento cirúrgico e ele consegue interagir, né? E se a gente fala métodos ativos, interação, colaboração, discussão. Então, eu acho que eles podem sim cumprir o seu papel. Da mesma forma, a questão da simulação realística. E esse ano, a gente trabalhou muito com a questão da telesimulação, ou seja, a gente, além daquela estrutura, né, de um centro preparado para treinamentos técnicos e treinamentos comportamentais, essa estrutura, ela pode ser levada para qualquer lugar, né? E aqui está na palma da mão, né? Inclusive na palma da mão, ou seja, o aluno consegue, por meio de simulação, e isso traz um ganho importante, porque a gente consegue disseminar o uso de algo que cientificamente já está comprovado como eficaz para o processo de aprendizagem, né? Então, a gente consegue trazer isso de uma forma muito mais simplificada, fazendo com que o aluno possa promover a interação e aplicação do conceito dentro de uma realidade prática. E para finalizar, acho que assim, para finalizar essa primeira etapa, o importante a gente saber, né, é entender todas essas modificações e entender também que talvez a gente tenha direcionamentos que estão na literatura com evidências científicas, mas o mais importante é entender quem são essas pessoas, quem são esses alunos que estão em sala de aula e quais recursos, e esses recursos eles podem ser iguais àqueles que estão preconizados, eles podem ser adaptados, mas o mais importante é entender que para métodos ativos e novas metodologias para o desenvolvimento e aprendizagem do profissional da saúde, assim como em outros segmentos, é importante trazer o aluno para o centro da aprendizagem, ter um professor que tenha uma atuação diferente daquele que faz a transferência do conteúdo, eu ter aulas dinâmicas e compatíveis com o perfil desse aluno, compatíveis com as competências a serem desenvolvidas, um currículo que permita esse aluno a experimentar o que de fato é o aprendizado significativo, mas é importante também que, associado a um bom processo de ensino e aprendizagem, a gente tenha uma cultura voltada para o uso da informação e o gerenciamento das atividades que suportem as decisões de ensino, né? Então, hoje, para todas as iniciativas, a gente consegue, e lá isso é muito da minha atividade, enquanto gestora da qualidade do ensino Einstein, é ter indicadores que tragam não somente a questão da experiência, mas que comecem também a retratar todo o processo de ensino e aprendizagem e de qualidade acadêmica, para que a gente possa promover mais, cada vez mais, a significação e o ensino que de fato seja aplicado para as necessidades deste indivíduo, necessidades que ele conhece e necessidades que ele não conhece, mas nós sabemos que farão parte da sua composição enquanto profissionais. Muito obrigada. A Juliana é diretora do Centro de Metodologias de Ensino, do Centro de Formação de Recursos Humanos da Coordenadoria de Recursos Humanos da Saúde, possui 12 anos de experiência em educação à distância,
é especialista em gestão do trabalho e educação e é formada para o desenvolvimento de soluções de aprendizagem. Se identifica como fazedora de perguntas. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, eu sou a Juliana, eu trabalho aqui dentro da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Aqui na Coordenadoria de Recursos Humanos, eu coordeno uma área, né, que chama Centro de Metodologias de Ensino em Saúde. Essa área tem por objetivo pensar justamente novas metodologias para poder ensinar saúde, que é o tema da nossa mesa de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre metodologias de aprendizagem, né, na saúde. E estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse congresso. Quero agradecer muito a oportunidade de poder participar, agradecer a Cida Novaes pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre a experiência da Secretaria da Saúde. Eu trouxe aqui uma apresentação bem breve, para contextualizar um pouco. Eu vou dividir essa apresentação em algumas ondas, né? Então, junto com a apresentação, vou escolher aqui um storytelling para contar para vocês, para mostrar um pouquinho como que é o nosso trabalho. A gente vai falar muito de como a gente tem navegado nesse mar aí de aprendizagem na área da saúde. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a nossa experiência. Eu quero começar contextualizando, né? Não é de hoje, né, que a gente navega nesse mar aí de novas aprendizagens, de novas metodologias. A gente, desde 2009, a gente vem pensando, está no nosso horizonte aí, a gente vem pensando como que a gente pode ensinar saúde de um jeito diferente aqui dentro da Secretaria. Então, em 2009, a gente já começou a pensar em educação à distância, a gente implementou uma plataforma de EAD aqui dentro da Secretaria, e aí a gente foi desenvolvendo alguns cursos nessa plataforma. Nesse período, em 2009, os cursos eles eram demandados por algumas poucas áreas aqui da Secretaria, que ainda estavam conhecendo um pouco essa ferramenta, né? Então, algumas áreas resolveram apostar, e a gente foi construindo isso de acordo com as demandas que vinham, principalmente das áreas de vigilância, da Secretaria. E aí, a gente foi crescendo, né? Esse movimento de ensinar à distância foi crescendo, até que a gente sentiu a necessidade de dividir um pouco o nosso conteúdo, de estruturar esse nosso conteúdo em alguns eixos, né? Que são os eixos de atuação da Secretaria Estadual de Saúde, porque as demandas começaram a crescer, e aí a gente precisava estruturar isso para que os nossos alunos entendessem melhor quais os tipos de oferta que a gente tinha disponível. Então, hoje a gente tem cursos em vários eixos, né? E aí eles estão divididos entre cursos da área de gestão, cursos da área administrativa operacional, cursos da área da assistência e cursos da área de vigilância. Então, esses são os assuntos, né, que norteiam os nossos cursos. E aí acho que uma coisa que é legal falar é que desde 2009 a gente faz o curso do zero até a ambientação, até a veiculação desse curso, né? Seja ele em qual formato for. Então, a gente produz todo o material do curso aqui, a gente, junto com o conteudista, desenha, né? Qual o melhor desenho, qual o melhor design instrucional para esse curso, até a veiculação dele, seja na plataforma ou em outros formatos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Em 2017, fomos caminhando, né, com esse formato, à distância, e aí em 2017 a gente começou um formato híbrido. A gente começou a estruturar e ofertar cursos que contemplavam tanto a parte à distância quanto o momento presencial, o momento em loco, o momento de você colocar em prática aquilo que você tinha visto na plataforma, né? Então, em 2017 a gente também já tinha isso no nosso horizonte de trabalhar de forma híbrida, de trabalhar localmente, né? A gente é uma secretaria com mais de 40 mil servidores, então a gente não tem como trazer todo mundo. Eu fico em São Paulo, na capital, a gente não tem como trazer todo mundo de todos os municípios, enfim, para São Paulo. Foi por conta disso também a nossa busca por fazer um formato à distância. E aí o formato híbrido nasceu para que a gente pudesse fazer uma mão na massa, fazer a prática no local, né? Ou seja, na sua regional de saúde, seja no seu hospital no interior, para que isso pudesse acontecer. E aí a gente vai incorporando ao longo desse processo, desde 2009, quando esse centro nasce, né? Esse centro que pensa novas metodologias para ensinar saúde,
Desde 2009 até hoje, a gente vem caminhando e testando novas metodologias para ensinar saúde. Em 2018, a gente começou a utilizar a abordagem do Design Thinking, que é uma abordagem para resolução de problemas complexos. Então, a gente estruturou toda uma formação de gestores a partir deste conceito de Design Thinking, de colocar a mão na massa para você resolver os seus problemas complexos, e junto com o design a gente trouxe outras abordagens de metodologias ágeis, e aí a gente tem várias possibilidades que a gente trabalha aqui, Lego Serious Play, Go Minimal, enfim, a gente tem uma série de metodologias ágeis que a gente vem trabalhando ao longo dessa jornada, né? Então, é um mar que a gente já navega há algum tempo, né? Esse mar de novas metodologias, de novas abordagens. E aí, em 2020, enfrentamos este mar, né, revolto, todos nós, né? Não só a gente aqui na Secretaria da Saúde, mas todos nós nos deparamos com esse mar revolto. E aí a gente precisou rapidamente dar respostas para o enfrentamento da pandemia. A gente já trabalhava um pouco com esse conceito de microlearning, mas a gente precisou intensificar isso, né? Que são conteúdos menores, pílulas de conteúdo e com mais ofertas. A gente precisou rapidamente, tudo aquilo que a gente tinha de formação, de treinamento presencial, adequar e transformar isso para a linguagem remota. E aí, nessa transformação para a linguagem remota, a gente se desenvolveu, né, e começou a ofertar os nossos cursos através de ferramentas de videoconferência, então o Zoom, Meet, enfim, todas essas que hoje a gente conhece muito bem, mas no ano passado a gente precisou se apropriar dessas ferramentas colaborativas, né, para que esses treinamentos remotos acontecessem da melhor forma, com maior engajamento, porque esses treinamentos remotos, ao contrário do que a gente vinha fazendo, né, que era treinamentos à distância e treinamentos presenciais, né, com os híbridos, o remoto ele precisou acontecer virtualmente e ao vivo, né? A gente estava muito acostumado no mar do virtual, mas não ao vivo, virtual assíncrono, e a gente precisou se reinventar para fazer o virtual síncrono. Então, a gente faz uso de muitas ferramentas colaborativas para engajar os nossos servidores, elementos de gamificação, então a gente desenvolveu alguns jogos para poder fazer essas oficinas remotas, muitas lives, né? Então a gente entrou no mundo das lives, a gente mergulhou de cabeça nessa novidade que eram as lives, então a gente fez uma série de lives dos mais variados assuntos, o nosso canal no YouTube, né? Ele teve um crescimento absurdo, a gente sempre teve o canal, mas a gente abriu esse canal com alguns conteúdos que eram disponíveis apenas em cursos fechados. A gente abriu esse canal para conteúdos, os vídeos, né? A gente abriu os vídeos para que as pessoas pudessem acessar. A gente teve um movimento maior nas nossas redes sociais, né? Então, a gente começou a interagir com o nosso público muito pelas redes sociais e parcerias, né? Firmamos algumas parcerias para que a gente pudesse alcançar mais rapidamente, né? Para que a gente pudesse dar essas respostas rápidas, principalmente para o enfrentamento da pandemia. A gente precisou fazer uma série de parcerias, uma delas, por exemplo, é com o INCOR, que vai estar aqui também, que está aqui no congresso com a gente. E aí eu trouxe aqui um pouco dos números, né, do que a gente produziu nessa viagem aqui, nessa grande navegação que a gente vem fazendo desde 2009. Né? Então, a gente hoje tem mais de 60 mil alunos cadastrados na nossa plataforma EADCES, né? Nós temos um portfólio de 34 cursos, todos esses autoinstrucionais. Produzimos, no ano passado, mais de 40 lives, como eu disse, dos mais variados assuntos. A gente tem live que discute e que ensina as questões, por exemplo, da diversidade, das questões raciais, até lives para falar do direito administrativo. Então, enfim, ensinamos muito através de lives. Nosso canal no YouTube hoje ele tem mais de 1 milhão de visualizações de conteúdo, então todas as lives estão lá, os vídeos para enfrentamento da pandemia estão lá, e aí esse canal ele é aberto para que as pessoas possam acessar e aprender com esse conteúdo. As oficinas que eu disse para vocês que a gente precisou fazer o ano passado, essa transformação, né, da formação de gestores, a gente precisou fazer essa transformação do presencial para o remoto. A gente já fez 33 oficinas com mais de 590, quase 600 participações nessas oficinas.
E desde que a gente vem caminhando, desde que a gente vem navegando por este mar, a gente já produziu mais de 950 mil horas treinamentos. E eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar, né, ao contrário do que talvez muitas pessoas possam pensar, a gente produziu muito conhecimento num ano de pandemia, num ano tão atípico como foi 2020, né? Dessas 950 mil horas de treinamento, mais de 400 mil foram feitas em 2020, né? Então, eu acho que esse é um número muito expressivo. A gente vê o tanto de pessoas que procuraram se desenvolver durante esse ano de pandemia, e aí quando a gente coloca esse número de horas de treinamento, a gente está falando de tudo, a gente está falando dos cursos à distância, a gente está falando das oficinas remotas, a gente está falando das lives, enfim, das várias formas de se aprender saúde, né, das várias metodologias que a gente desenvolveu para poder ensinar a saúde para os servidores do Estado de São Paulo, servidores estaduais do Estado de São Paulo. E aí a gente tem alguns desafios, né? E aí qual é o nosso grande desafio para esse próximo ano, né? É que este mar esteja com novos marinheiros, né? Com novos companheiros de jornada, que a gente consiga trazer novos atores, né? Pessoas que estejam capacitadas também para essas novas metodologias, e aí como que a gente pretende fazer isso, né? Uma das formas que a gente vem pensando é a capacitação pedagógica, né? A gente capacitar os nossos profissionais para que eles utilizem essas novas metodologias, para que eles atuem também com essas ferramentas. Então, a gente está estruturando uma capacitação, né? Para que eles tenham também essa habilidade, essa expertise. E um laboratório de inovação, né? Um laboratório de inovação onde as pessoas possam vir incubar os seus projetos de treinamento, seus projetos de RH, utilizando novas metodologias. Então, um espaço onde isso possa ser testado, onde isso possa ser gestado, né? Com metodologias ativas, enfim, com design thinking, que a gente possa ajudá-los a estruturar o projeto do zero até implantar, né? E colocar esse projeto na rua, sendo testado. Enfim, isso era um pouquinho do que eu queria trazer, né, para vocês, e aí eu acho que a gente vai abrir para discutir depois, para perguntas, enfim, que a gente pode colocar mais claramente como que a gente tem feito tudo isso, mas isso era um pouquinho do contexto que eu queria trazer do que a gente tem feito aqui na Secretaria da Saúde, quando a gente fala de novas metodologias para aprendizagem. Quero agradecer a possibilidade de vir aqui, mostrar um pouquinho, e que a gente possa juntos embarcar nesse mar, que a gente possa juntos pegar um tubo, né, para admirar esse pôr do sol aí, que é a possibilidade de novas ferramentas, a possibilidade de novas metodologias para ensinar saúde. Muito obrigada, aqui estão os meus contatos, fiquem à vontade, né, vocês podem entrar lá na plataforma, dar uma olhada nos cursos que a gente tem disponível, as nossas redes sociais também, a gente coloca bastante conteúdo lá, e eu fico à disposição de vocês para as perguntas logo mais. Obrigada. Muito obrigada, Juliana. Ela se intitula fazedora de perguntas, mas ela também é desenvolvedora de respostas, né? Então, geralmente, a gente coloca alguns desafios para ela, ela sempre, juntamente com a equipe, busca soluções. Então, o nosso desafio se amplia, viu, Juliana, em função das características da nossa força de trabalho, mas sempre é possível contar com parcerias, né? Uma delas foi com o Instituto INCOR, né, de Cardiologia, o Dr. Carlos Carvalho, a Paula Gobi, que neste momento convido para apresentar a sua experiência. Então, a Paula Gobi é doutora em ciência, gestora operacional da divisão de pneumologia, é líder de transformação digital no Hospital das Clínicas de São Paulo, INCOR, incluindo as iniciativas de teleconsulta, teleconsultoria, teleinterconsulta, capacitação em UTI e outros serviços de capacitação em saúde digital. Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você neste congresso e sempre é possível agradecer essa parceria que foi instituída há pelo menos 1 ano e meio atrás. Muito obrigada. Olá, meu nome é Paula, eu sou gestora do projeto de tele-UTI do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e assistente da divisão de pneumologia. Eu vim hoje aqui falar com vocês um pouco sobre as novas formas de metodologia de aprendizagem em saúde e um pouquinho das lições aprendidas no projeto tele-UTI. Então, no contexto da pandemia, o HC se organizou num eixo estratégico de saúde digital
de maneira a mapear nos seus diversos institutos todas as áreas que poderiam oferecer algum serviço de teleconsultoria. O serviço de teleconsultoria, ele tem alguns pilares. Um dos pilares é capacitação. Então, nós elencamos 14 serviços que podem ser oferecidos, de maneira que outros serviços serão capacitados e receberão atendimento de casos mais graves para outros profissionais. A teleconsultoria, o seu timeline mostra que nós iniciamos o nosso projeto de tele-UTI, teleconsultoria para UTI, no início da pandemia, em 2020. Esse projeto foi feito junto com a Secretaria Estadual de Saúde, foi um projeto muito exitoso. Na sequência, nós fizemos a parte de cardiopatia congênita em dezembro de 2020, iniciamos também esse projeto de teleconsultoria. Na segunda onda da pandemia, com a demanda de atendimento obstétricos nos vários hospitais, nós incorporamos o braço de obstetrícia, de maneira que, junto com a parte de terapia intensiva, ele fez reorganização de atendimento de gestantes Covid em alguns hospitais da rede, e o Ministério da Saúde também incorporou esse projeto em maio, expandindo para alguns hospitais do Brasil. E uma outra frente de consultoria foi o projeto pós-Covid, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, que vai ser iniciado agora em setembro de 2021. Basicamente, os pilares da teleconsultoria de UTI, eles são 3, né? O primeiro pilar é a capacitação, onde os serviços são capacitados nos protocolos onde serão atendidos. Depois a gente oferece teleinterconsulta dos profissionais deste serviço com os profissionais do serviço que solicita a teleconsultoria, e por fim a gente mede os indicadores de resultado, para que a gente avalie o quanto é efetivo este projeto e se há alguma necessidade de ajuste. Esses pilares são acompanhados durante 6 meses. Então, só para vocês terem uma ideia, o projeto de teleconsultoria da Secretaria Estadual de Saúde, ele aconteceu em 37 hospitais do estado de São Paulo, incluindo o Grande São Paulo e interior, desde abril de 2020. Já foram feitas mais de 11.000 discussões e atendidos mais de 1.500 pacientes. As capacitações englobaram mais de 15.000 profissionais das redes de atendimento. Os resultados avaliados nesse projeto mostrou, à medida que as discussões aumentaram e a expertise dos profissionais da ponta onde recebeu esse serviço também melhorava, a mortalidade reduzia e também o tempo de permanência em UTI. A gente pode checar esses resultados nesse paper que foi publicado por este projeto. A teleconsultoria de cardiopatia congênita, como eu disse, iniciou em dezembro de 2020, já fizeram mais de 99 atendimentos, e a parte obstétrica também, em março deste ano, mais de 225 atendimentos. O projeto de tele-UTI do Ministério da Saúde envolve 5 hospitais de diferentes estados. Esse projeto já teve mais de 600 atendimentos, já mais de 60 pacientes atendidos. As capacitações são oferecidas de maneira a difundir o mesmo protocolo de assistência a esses pacientes e uniformiza o atendimento, melhorando então os desfechos. Acontece como se fosse uma visita horizontal e nós monitoramos os dados através de dados inseridos no REDCap por uma dificuldade de uniformidade de prontuários e também de indicadores fornecidos pela própria instituição. A nossa estratégia é capacitar em protocolos validados, como o protocolo de síndrome de desconforto respiratório. A gente oferece cursos de diversas modalidades, então nós temos os cursos EAD assíncronos de 30 horas e 10 horas. Nessas modalidades já foram mais de 5.000 profissionais capacitados entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, e também temos essa modalidade assíncrona, que em geral varia de 1 a 2 horas por turma, e já participaram dessa modalidade 94 participantes. Esses cursos são muito bem avaliados pelas equipes, mais de 98% recomendam esses treinamentos, e todos referem melhorar a prática assistencial. A gente usa uma plataforma de ensino do Hospital das Clínicas. A metodologia de aprendizado se baseia em 2 formas, numa capacitação síncrona, que é ao vivo, que acontece em tempo real,
que permite interação entre os profissionais das instituições e profissionais da nossa instituição, e a assíncrona, né, que ela é desconectada, onde o profissional pode acessar no horário que ele quiser e da onde ele estiver. Temos vantagens e desvantagens. A melhor forma é a gente acoplar as duas capacitações para a gente preencher as lacunas que as duas oferecem. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês do projeto do Ministério da Saúde. Então, este é o módulo assíncrono, então vocês podem ver que a gente tem módulo para médicos, para enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem. Aqui é o layout das aulas que foram feitas baseados nos protocolos feitos para atendimento COVID do Ministério da Saúde. De novo, mais de 98% das equipes recomendam esses treinamentos e todos referem melhorar a prática assistencial. Como é preparado esse módulo assíncrono, né? Ele é oferecido para médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem, ele tem mais de 15 horas, e ele tem uma avaliação pré-teste, né, antes do profissional acessar a plataforma. As videoaulas têm atividades extras, materiais complementares, né, onde a gente faz parcerias com empresas que fornecem esses materiais direcionados, o que é muito bom, alguns vídeos, e após a término das aulas, ele faz um pós-teste e uma avaliação de NPS para que a gente consiga melhorar cada vez mais os nossos cursos. Aqui é um exemplo do hospital, do projeto TeleUTI Brasil, né? Então, dos 4 hospitais que já tinham feito a parte assíncrona, a gente conseguia elencar que foram já capacitados 187 profissionais, envolvendo as 4 categorias, conforme eu disse. Então, essa é a modalidade assíncrona e os dados são acompanhados. Aqui é um modelo, né, de divulgação. Então, como é que a gente tenta manter o engajamento? Esse é um ponto difícil, às vezes, porque os profissionais estão cansados, têm outras atividades, então a gente tenta atingi-los de diversas formas, mandando e-mail, né? Então, se faz um mailing dos profissionais daquela instituição, onde é divulgado e reforçado isso. Tem-se um grupo de WhatsApp de cada hospital para que sejam divulgadas essas aulas. Durante as próprias teleinterconsultas entre os profissionais médicos e multiprofissionais também são reforçados esses cursos, de maneira que às vezes o próprio profissional retoma ali durante a discussão de algum caso, algum conteúdo que está na plataforma, incentivando para que esses profissionais façam, e as próprias aulas ao vivo, que trazendo discussões de casos clínicos, elas passam a ser mais interativas. Esses cursos assíncronos, o profissional recebe certificado, então é uma forma de incentivar isso, e aqui uma página, né, do síncrono mostrando a interação deles no chat ao lado. Aqui é um formato de como a gente costuma divulgar, então a gente solta um cronograma do mês, para que eles possam se programar de acordo com o tema que mais interessa para cada um. Tem-se o cuidado de fazer aulas curtas, né, baseado em casos clínicos, para que se explore um pouco mais os casos e aplicabilidade do conhecimento. O público-alvo, a gente tenta dividir um pouco, né, o conteúdo, focando um pouco mais aprofundado da parte fisiopatológica para a equipe médica, a parte ventilatória para os fisioterapeutas, algumas coisas de cuidados para os enfermeiros e técnicos de enfermagem, e às vezes a gente tem alguns quiz, né, por exemplo, aqui interagindo com o profissional que está dando a aula, né, respondendo algumas questões do caso, onde eles podem acertar e revisar o conteúdo que foi oferecido na plataforma assíncrona. Então, basicamente, a capacitação síncrona, ela facilita, né, as discussões das interconsultas. Geralmente nós temos 2 facilitadores, um da parte intensiva e outro da parte obstétrica. E como eu disse, a gente tenta focar, fazer uma capacitação médica e uma multi com o intuito de estar mais atraente para cada público. Nós procuramos não ultrapassar 1 hora de duração para que não fique, não percam interesse em participar. Nós já fizemos 22 eventos até 31 de agosto, essas instituições do Brasil já participaram, já tivemos mais de quase 600 participantes e a média de participantes é 27, e todos recomendam bastante esse curso.
Aqui é uma carinha, né, do nosso NPS, por exemplo, desta aula, né, o que fazemos com a nossa dor. Então, muitas vezes a demanda vem do próprio serviço e a gente prepara os conteúdos conforme a necessidade, a gente faz questão de que eles participem desse direcionamento. Aqui é um outro exemplo, né, mostrando do impacto pós-Covid na nossa economia, então que nós vamos gastar mais de 1 bilhão de dólares nos Estados Unidos para atendimento de sequelados. Então essa é uma outra frente de conhecimento, de necessidade de atualização que está entrando. Então com isso a gente fez alguns protocolos aqui que nós já validamos, que um modelo utilizando uma triagem de teleconsulta, uma avaliação geral e pulmonar, mais uma avaliação complementar com alguns exames, ela pode ser uma boa triagem para esses pacientes. E aqui a gente sugeriu um modelo de triagem de atendimento pós-Covid. Esse projeto já está sendo desenvolvido em alguns serviços, né? Para poder pôr esse projeto para funcionar, a gente também desenvolveu uma capacitação à distância, tanto assíncrona quanto síncrona. Então, é só para elencar e evidenciar que mais uma teleconsultoria, né? Onde a gente oferece um atendimento do especialista, mais aprofundamento daquela especialidade, para que aquele serviço tenha autonomia a partir de 6 meses de tocar esse serviço sozinho e desenvolver outras regiões em relação a esse tipo de especialidade. Aqui é um refinamento do tipo de triagem. E para finalizar, pela demanda de teleatendimento e de manipulação de ferramentas digitais no atendimento à saúde, o Hospital das Clínicas também elaborou um curso de formação em saúde digital para todos os seus colaboradores. Esse curso tem alguns professores renomados que participaram do desenvolvimento. Ele iniciou para a realização do curso em 13 de setembro. Então, é um curso que foi remodelado para os residentes, de maneira que um curso de 42 horas que foi aberto para todos os profissionais. Para os residentes, ele tem 19 aulas e 5 horas, né? Totalizando 15 horas para os profissionais e 42 aulas. O prazo de conclusão são de 3 meses, ele tem 3 módulos, né? Então, um primeiro módulo mais básico, mais abrangente, um segundo módulo mais focado em telepropedêutica das diversas especialidades, e um terceiro módulo um pouco mais tecnológico, né? Daquilo que a gente precisa compreender mais da saúde digital e do alcance que nós podemos ter com esse tipo de serviço. Esse curso, durante 15 dias, nós tivemos mais de 700 inscritos, então, que começaram efetivamente o curso ontem. Então, para a gente ter uma ideia de que a gente precisa oferecer a formação, né, em saúde digital. Então, ao mesmo tempo que a teleconsultoria, ela tem o braço da teleinterconsulta, da capacitação e do monitoramento de indicadores, o profissional que está interagindo com essas novas formas de atendimento, ele também precisa receber algum tipo de formação para que ele entenda, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista ético e do ponto de vista da especialidade, como ele utiliza essa ferramenta para tirar o maior proveito possível e fazer o melhor atendimento que ele pode. Então, o contexto da capacitação, né, as novas metodologias, ela envolve não só oferta de serviços com uma capacitação que melhora a qualidade da assistência nesse serviço, como também uma capacitação para o profissional que interage, né, com esse novo ambiente digital, para que haja uma sinergia e para que eles juntos consigam dar uma melhor assistência ao SUS. Acho que esse é o objetivo principal. Então, a gente conclui que uma boa capacitação, ela cria um elo, né, entre o aluno e o professor. A gente precisa fazer uma boa divulgação. O conteúdo, quando sugerido pela instituição, ele é mais atraente, né? A gente consegue engajar melhor os profissionais e aulas com tempo reduzido de até 15 minutos. Com isso, a gente tem conseguido atingir o maior número de profissionais que, como vocês viram, fazem uma boa avaliação desses cursos e conseguindo ter uma melhor qualidade de assistência aos pacientes. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Obrigada, Paula. Eu acho que você trouxe em poucos minutos a grandeza do trabalho do ENCOR, né, e que eu sou testemunha desse trabalho, nessa parceria.
Temos alguns minutos, acho que nós estamos bem dentro da nossa previsão de horário. Eu tenho acompanhado aqui o chat, acho que não surgem muitas perguntas, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Ana Paula e Juliana, que nesse momento foi substituída pela Fanny, né? Fanny também é uma integrante do Centro de Metodologias. Juliana teve um problema e está aí Fanny para assumir o posto da pergunta, né, Fanny? Então, acho que tem a Ana Paula falava um pouco dos métodos ativos, enfim, de como foi a trajetória que vocês adotaram lá no Einstein. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, Ana Paula. Quais seriam os desafios, né, para empregar esses métodos ativos? E eu queria saber se vocês, dentro do curso das áreas de saúde, as faculdades, como é que elas estão implementando? Se você pode falar um pouco conosco sobre essa aplicação. Aí, aproveitando para que todos já tenham as perguntas e uma possa ir complementando a pergunta da outra, para a Fanny, né, como nós vivemos aqui uma característica muito única e específica dos servidores, né, da necessidade de um letramento digital, que nós sabemos que nós somos migrantes digitais, na verdade, né? Como que essa trilha de aprendizagem pode ser organizada, quer dizer, a partir também de métodos ativos? Então, acho que essas informações elas vão se complementando. E para a Paula, né, pelo conhecimento que eu sei que ela tem de indicadores, do investimento que é feito na capacitação, então acho que hoje nós já superamos essa questão de que treinamento é um gasto desnecessário, né? Acho que nós já entendemos que ele faz toda a diferença para os resultados positivos da organização. Como que você avalia essa questão da aprendizagem no resultado da satisfação do usuário, né, do paciente, e no retorno do investimento dessa capacitação para a empresa? Então, acho que eu começaria com a Ana Paula e a pergunta fica aí colocada para todo o grupo. Muito obrigada. Obrigada, bom dia novamente a todos. Vou falar a primeira pergunta, né? Desafios para metodologias ativas. São vários. Eu posso resumir, talvez, de acordo com a nossa experiência aqui no Einstein, em 3 elementos, né? Uma é, de fato, a gestão. Acho que a organização precisa estar convencida que esta é a estratégia que vai levar a uma maior aprendizagem. E eu ressalto essa questão da gestão, por quê? Porque atrelada a isso tem uma questão envolvendo recursos não somente de instalações, para uso de tecnologia, mas também em relação ao perfil do profissional que deve atuar. Até porque, se a gente fala que o professor, ele muda no seu papel, no método ativo, esse professor, a percepção dele é que ele trabalha muito mais. E isso foi algo que a gente percebeu aqui na instituição e nossos docentes falaram. Porque antes ele tinha aquela aula que ele só replicava de turma a turma. Hoje, ele precisa conhecer a turma, ele ter uma bagagem que acontece antes mesmo do momento, o encontro presencial, o encontro síncrono, né? Então, isso significa que o trabalho dele, ele se transforma e aquilo que era menos para fora da sala de aula se intensifica. Né? Então, a gestão precisa criar condições para que isso seja uma verdade, por isso que eu trago a gestão como primeiro lugar. Em segundo, em terceiro ponto, é o próprio aluno. Né? O aluno, de fato, ele precisa acreditar, estar convencido que ele é o grande protagonista do aprendizado dele. Ninguém pode fazê-lo aprender se ele não quiser aprender. E para este aluno também requer que ele venha preparado para a sala de aula, né? Então, hoje, o que a gente tem, já engatando na segunda pergunta, nas nossas graduações, e aqui a gente tem 2 graduações em andamento, a Faculdade de Medicina e a graduação de Enfermagem, e mais 3 que devem iniciar já nos próximos anos, Fisioterapia, Administração e Engenharia Biotecnológica. Aquela faculdade, aquela graduação que nasceu focada em método ativo, elas têm uma performance diferente,
né? Então, hoje a nossa graduação de medicina, ela nasceu fundamentada em método ativo e, na época, nós escolhemos o TBL como estratégia. Então, hoje, os alunos, na hora que eles falam, no momento de feedback do curso, eles querem falar se o material prévio da aula, de fato, ajudou ele nas discussões que acontecem em sala de aula, né? A graduação de enfermagem, até por ser mais antiga e ser uma graduação de 30 anos, né, que já tem 30 anos, nós começamos há 3 anos atrás fazer essa movimentação. E daí sim, nós passamos por todos os desafios, do aluno falar, poxa, mas eu pago para o professor me dar aula, se eu tiver que estudar sozinho em casa, eu não tenho, para que eu estou vindo na sala de aula? Até chegar no momento em que, hora que entra um professor que para dar uma aula tradicional, o que mais chove é de reclamação. Não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Porque daí não cabe mais. A hora que o aluno aprende, que ele aprende mais, embora ele tenha um pouquinho de mais trabalho, porque isso acontece sim, eles têm material para estudar em sala de prévia à sala de aula, eles vêm para a sala de aula com uma proposta muito mais de aplicação, de discussão do que o que é, de explorar conceitos. A hora que ele entende que isso, que de fato, a hora que ele chega no campo de estágio, ele se sente mais preparado para aquele desafio, ele não aceita ter um método tradicional, né? Então, há de se ter um processo de transformação. E dentro desse contexto de transformação, eu acredito que esses 3 elementos são fundamentais. A gestão, ela precisa trazer o método como quase um valor, né? O professor, e criar condições para que esse professor possa cada vez mais se atualizar, se preparar, para que ele tenha um aluno já dentro de um contexto e responsável pelo seu papel e responsável pelo seu processo de aprendizagem. Tem uma manifestação aqui no chat, antes de passar a palavra para a Fanny. Sou do interior de Minas, Stefane, de Minas, e fui responsável técnica da enfermagem por 4 anos, e os cursos de plataforma online do Einstein, na época, eram requisitos do treinamento introdutório. Sou muito grata, tá? Então, acho que é um feedback aí do trabalho de vocês. Vamos lá, Fanny? Oi, Cida, obrigada. Mais uma vez, em nome da Juliana, agradecemos, né, a oportunidade. E eu concordo um pouco com o que a Paula falou, né? A Ana Paula falou sobre esse momento de transformação que a gente está vivendo. Porque, assim, a gente já vinha há um tempo pensando nessa questão do letramento digital, a gente já vinha um tempo tentando implantar, né, algumas coisas, algumas questões, algumas atividades, alguns conteúdos com os alunos, com os nossos servidores aqui na secretaria. Só que esse momento, ele tem sido um pouco, vamos dizer, obrigatório, né, para os alunos, que eles se interem de tudo que está acontecendo. E aí, nós aqui, sempre colocando o aluno no centro, pensando uma forma de fazer com que ele consiga interagir e que o conteúdo seja pertinente para ele, eu vou trazer um exemplo das oficinas virtuais, né, que a gente tem as oficinas virtuais para os gestores aqui da secretaria, e a primeira oficina virtual, ela fala sobre liderança. E nessa oficina, a gente tem 2 momentos, que a gente chama um de oficina zero, que é um momento em que a gente trabalha com os nossos servidores todas as ferramentas que nós vamos utilizar durante a plataforma, durante o conteúdo, durante as oficinas que eles verão posteriormente. Então, a gente trabalha com eles, por exemplo, a plataforma, o Zoom, explicando como que funciona. A gente manda um manual antes para eles, contando como que eles podem utilizar essa ferramenta. A gente também fala sobre o Jamboard, que é uma plataforma que a gente, colaborativa, que nós estamos utilizando também para poder ter essa interação do aluno, para gerar esse engajamento, como a Juliana comentou. Então, a gente vai, aos poucos, introduzindo eles. E
vão surgindo dúvidas e ali a gente vai trabalhando e é uma forma que a gente tem feito para poder ter essa introdução do letramento. Na plataforma também, a gente sempre tem um conteúdo antes para eles se familiarizarem com o conteúdo, com o curso. Então, assim, a gente vai aos poucos introduzindo, mas a gente acredita que esse momento tem sido primordial para que eles entendam que depende deles também. Eles têm percebido isso, a gente tem sentido isso, que eles têm percebido que eles também têm que ir atrás, que eles também têm que ir, e tem exigido mais deles também, nesse momento que estamos vivendo. Cida, eu vou aproveitar, porque apareceu uma pergunta aqui para mim, eu não sei se foi só para mim, tá? Se foi para todo mundo, apareceu aqui nas questões, perguntas e respostas, e é participante anônimo, não se identificou, e ele pergunta assim, essas metodologias ativas de ensino também estão sendo implantadas nas faculdades dos cursos da área da saúde? Eu não posso responder pelas faculdades, mas eu posso dizer aqui na secretaria que nós temos um curso de especialização e foi um pouco o que a Juliana comentou no vídeo. Esse curso ele foi pensado presencialmente. Só que, com o momento, a gente teve que mudar ele para totalmente online, síncrono, ao vivo. E nós temos utilizado neste curso de especialização para gestores da secretaria, para a gestão de pessoas, nós temos utilizado, sim, metodologias ativas, nós temos utilizado dinâmicas, jogos virtuais com eles. Então, a gente aqui na secretaria conseguiu implantar. Obrigada, Cida. Legal, Fanny. Paula, por favor, temos alguns minutos aí, e é importante que você se coloque, vou pedindo para que nós possamos nos organizar para o fechamento, tá? Para que eu possa passar a palavra para o Dr. Jaime. Paula, muito obrigada. Obrigada, Cida, pela participação e pelo convite. Eu acho que a necessidade criou uma oportunidade imensa, né? Então, o fato da gente ter uma doença nova, que com pouco conhecimento, gerou nas pessoas a busca pelo conhecimento. Então, acho que essa necessidade abriu a janela de oportunidades. E junto com essa janela de oportunidades, a gente não trouxe só o Covid, a gente trouxe, como eu mostrei lá na minha apresentação, uma série de oportunidades de levar o conhecimento que existe no Hospital das Clínicas para fora do Hospital das Clínicas. Então, para nós, o retorno do investimento foi esse, né? Foi um aprendizado de poder quebrar os muros e levar para onde for necessário um conhecimento técnico de qualidade. E nós também aprendemos a fazer isso de uma forma diferente, porque embora a gente fizesse internamente, esse conhecimento ele tinha que ser buscado aqui, né? Hoje a gente consegue levar ele em centros que nunca imaginaram poder ter esse tipo de atendimento, e a gente também aprende muito, né, com esses outros hospitais. É muito engraçado quando os nossos profissionais começam a fazer capacitação e interação ao vivo, porque eles falam assim, nossa, eu nunca imaginei que eu podia contribuir tanto, porque eles vivem num mundo, né, onde se fala de muita complexidade, se tem muita oportunidade de conhecimento, e eles começam a ter acesso a pessoas que têm muito interesse, mas que têm pouco acesso. E quando eles chegam nesses pontos, né, eles percebem que o que eles sabem faz diferença, e muita diferença em locais onde não tem esse tipo de profissional. Então, cria um engajamento natural, cria uma motivação natural, sabe aquela coisa do brilho nos olhos? Eles têm brilho nos olhos hoje, que participam desse projeto, eles falam assim, eu nunca imaginei que eu posso contribuir dessa forma. Então, torna as pessoas mais humanas, sabe? Eu consigo enxergar além, eu consigo entender a necessidade do outro. A gente conseguiu, nesse projeto de obstetrícia, pôr a terapia intensiva trabalhando com a obstetrícia, também foi uma quebra de paradigma para nós. Não foi uma coisa assim, aconteceu naturalmente, claro que não. Todo mundo tem as suas ressalvas, tem os seus contrapontos, mas a necessidade gerou oportunidade. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu acho que todo mundo aqui conseguiu perceber isso, vivenciou isso, e conseguimos, né, através dessa necessidade, colocar dentro dos seus universos possibilidades de atingir mais e mais número de profissionais e que eles podem contribuir com aquilo que a gente tem construído de uma forma muito mais direta, muito mais próxima, muito mais presente, e para nós isso é muito gratificante. Verdade. Com certeza, essa pandemia trouxe grandes oportunidades e, de verdade, fez com que o engajamento fosse pelo conhecimento,
mas também por corações e mentes, como nós iniciamos aqui a nossa conversa. Não sei se vocês querem fazer uma palavra final. Nós estamos recebendo muitas manifestações aqui de agradecimento à mesa, né, a forma esclarecedora, objetiva, os bons resultados que foram apresentados, como eu disse inicialmente, apesar de toda a traquinagem aí do começo, né, são grandes instituições de saúde, né, referenciadas aí, e que, claro, com certeza contribuíram e contribuirão muito para os processos de formação e aprendizagem nas instituições de saúde. Então, meu muito obrigado, Ana Paula Novas, Juliana Ferreira, Fanny, né, nossa parceira, a Paula Gobi, e eu passo, então, essa mesa, finalizando, a palavra para o Dr. Jaime. Muito obrigado pela oportunidade também. Até.